Todos acharam? Amém. Vamos ler todos juntos, porque ele é pequeno. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios, com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós vamos estar lendo todos o versículo 2, que fala assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a ele com cântico. Amém. E é isso que nós temos que fazer. Não importa, irmãos, o que nós estamos passando. Sabemos que temos problema, muitos até, mas a ordem do Senhor é essa: servir ao Senhor com alegria. Os nossos problemas de maneira nenhuma podem abafar nossa alegria, podem abafar o nosso prazer em estar na casa do Senhor, estar adorando a esse Deus. Temos que louvar, porque o Senhor é bom. Amém? E nós vamos estar louvando com louvor que fala: quão formoso és. E nessa manhã a gente quer falar para esse Deus isso: Senhor, tu é formoso. Declare mesmo a esse Deus que ele é formoso, que ele é tremendo, que ele é maravilhoso, que ele é perfumado, que ele é bondoso, que ele é um gentleman, que ele é educado. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, né? O nosso Deus é muito bom. Muito mais. E muito mais. Ele é educado, ele é perfumado, ele é cheiroso, ele é amigo, ele é gentleman, ele é educado, ele não invade, ele tem educação. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Ah, Deus, glória seja dada a ti. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Os céus, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua
esse privilégio que a gente não pode nem medir. É muito bom tocar nesse Deus, é muito bom estar na presença desse Deus, é muito bom adorar esse Deus. Esse é o nosso Deus e o nome dele é Jesus Cristo. Amém? E o próximo louvor tem como título Oferta de Amor. Nós vamos estar realizando agora o nosso ofertório. Que você não venha depositar aqui só os seus bens materiais, só as suas ofertas, só os seus dízimos, mas que venhamos depositar aqui no altar do Senhor a nossa vida, como oferta agradável a Ele. E pedir, Senhor, aceita a minha vida como oferta, e que o Senhor não rejeite por algo, talvez que tenhamos cometido, mas queremos nesta manhã falar, Senhor, me aceita como oferta agradável a Ti. Aleluia. Derrama aqui, irmãos, teu coração, para que o Senhor venha usar a sua vida da maneira que aprove a Ele, da maneira que Ele quiser, porque a sua vida, a minha vida, já não é nossa, porque Ele levou naquela cruz, quando Ele falou, está pago, Ele levou. Aleluia. Glória seja dada a Ti, Pai. Vem o Senhor, minha vida oferecer. Aleluia. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a Ti entregar. Como oferta viva em Teu altar. Vem o Senhor, minha vida oferecer. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a Ti entregar. Como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer. Faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Aleluia, Deus. Que essa, Senhor, seja a nossa oração, dia após dia, minuto após minuto. Que a nossa vida esteja mesmo no Teu altar, Deus. Ó Senhor, que nós, ó Deus, possamos ter a consciência de que somos dependentes totalmente da Tua graça, que precisamos ser dependentes de Ti, Jesus. Pai, nesta hora eu quero Te agradecer, Senhor Deus, pelas nossas vidas, por a Tua igreja, Pai. Ó Deus, recebe, Senhor, no Teu trono de graça esses louvores aqui entoados. Sabemos, ó Deus, que temos lábios imperfeitos, que somos imperfeitos, mas Tu nos amas, Senhor. Toma essas ofertas que aqui foram depositadas, aqueles que depositaram, aqueles que não puderam, que Tu estejas abençoando, porque Tu é Deus provedor. Senhor, abra a porta do emprego para aquele que está desempregado, abastece a dispensa daqueles, Senhor, que precisam, Senhor Deus. Cuida do Teu povo como Tu tem cuidado. Pai querido, em nome de Jesus, também aproveito, Senhor, para Te pedir que Tu esteja nos preparando, Pai, para comermos, Senhor, de participarmos da Tua ceia, Senhor, de comermos, Pai, a Tua carne e bebermos o Teu sangue. Ó Deus, prepara-nos, Senhor Deus.
Limpa nossos corações, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém e amém. Eu convido o pastor Robson, que é o mensageiro da manhã, e vai ministrar a ceia do Senhor. Bom dia, irmãos. Amém. Bom estar com vocês mais uma manhã. Já quero... Semana passada acho que eu falei do Samuel. Eu acho que eu esqueci. Em outra oportunidade eu farei, quando tiverem mais pessoas. Talvez tenha esquecido de agradecer os irmãos pelas orações. E obrigado mesmo pelas orações, por tudo que vocês têm mandado, mensagens, ligado. Muito obrigado. Possivelmente, ontem eu estava com o Norton em meia-noite, até falei que ontem eu estava muito feliz, porque de tarde fui visitar ele, fiquei lá com ele até umas 7 e pouco, e a enfermeira disse que pode ser que dê alta para ele hoje ou amanhã. Aí já sabe como é que eu fiquei, né, mãe? Todo mundo super feliz. Falei com o seu Nilson ali agora atrás, né? Saudade da bagunça dele lá em casa, bagunçando tudo espalhado. É bom, faz falta. Lucas capítulo 17. Obrigado. Lucas 17. Se coloca de pé em nome de Jesus. Quero estar orando. Normalmente eu oro depois da leitura, mas vamos orar antes. Eu quero orar. Falei ali agora com o seu Nilson se ele sabia do Paulinho. Ele disse que acho que o Paulinho foi correndo. Disse que a Márcia não estava se sentindo bem ou algo do tipo. Não sei o que acerta isso. Ele até que ia ministrar a ceia. Não sei se vai chegar a tempo, mas eu estou aqui, estou tranquilo. Pastor Marcos, eu não sei o que houve. Assim, se... Oi? Não, o quê? Amém, amém. Mas assim, obrigado. O porquê de eu estar falando isso? Porque a gente vê que enfermidades, muitas pessoas da nossa família, nossos amigos próximos, e em especial quando chega no fim de semana, fica esse negócio. O pastor Marcos até falou sobre isso semana passada. E isso não é algo, às vezes, natural e normal. Tantos empecilhos para que nos impeçam de estar na casa do Senhor. Então vamos... Estou orando, clamando ao Senhor. Não sei se o pastor Marcos Leia não estava muito bem essa semana. Não sei se eu não falei com ele, nessa correria também, esses períodos. Não sei se está tudo bem com a Leia, se houve alguma coisa, porque ele não está aqui até agora. Mas vamos clamar ao Senhor, porque Ele é poderoso para fazer qualquer coisa que esteja impedindo e trazer calma e tranquilidade aos nossos corações, como Ele tem feito comigo em especial. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, porque as tuas misericórdias se renovaram mais uma vez por sobre as nossas vidas nessa manhã, Deus. Obrigado porque são elas as causas de nós não sermos consumidos. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado porque os nossos estão bem, ó Deus, razoavelmente bem. Obrigado mesmo pelo teu cuidado. Deus, quero clamar ao Senhor pela vida da Marcinha, Deus. Agora fiquei sabendo pressão baixa, sentindo algumas dores. Senhor Deus, toma a vida da tua serva em tuas mãos, afasta toda e qualquer seta do diabo, Deus, que possa ter sido lançada sobre a vida dela, Deus, qualquer coisa que não provenha do Senhor, ó Pai, que o Senhor repreenda e caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, que a tua serva possa estar se sentindo bem melhor e que nós venhamos ter o testemunho da boca dos teus servos de que ela melhorou, Deus, que foi restabelecida a saúde dela para a glória do teu nome, Pai, faz isso. Prepara médicos, equipe médica, prepara medicamentos. Deus, nós não sabemos a forma que o Senhor vai agir, mas cremos que o Senhor age de acordo com a tua vontade. E é sobre ela, Deus, que nós clamamos ao Senhor. Faça a tua vontade, abençoa os teus servos, Deus, poderosamente, e que eles sintam-se acarinhados, desagraciados pelo Senhor neste momento. Toma, Deus, também a vida do pastor Marcos, da Leia. Deus, não sei o que houve, Deus, até agora, não chegaram aqui. Leia não estava muito bem essa semana, mas Deus, clama ao Senhor para que eles possam estar bem, que tenha sido alguma coisa simples, nada fora do normal,
mas que nada possa ter atrapalhado eles estarem aqui nesta manhã. Que o Senhor possa estar, se for o caso, restabelecendo a saúde, Deus, levando a cura física, mental, espiritual. Eu não sei o que pode estar acometendo os teus servos, mas eu peço para que o Senhor possa inclinar os teus ouvidos a eles, ó Pai, ouvir o clamor, ver os seus olhos estejam atentos à necessidade dos teus servos, ó Pai. Não só esses, mas tantos outros, ó Pai. Pequeno Samuel, obrigado porque a igreja tem ajudado a nós em oração, ó Deus, obrigado pelo apoio, pelo carinho, ó Deus, obrigado mesmo por tudo, são essas coisas que têm nos sustentado. Então, Deus, continua a alegria do meu coração, que o Samuelzinho possa logo sair do hospital, Deus, hoje, amanhã, Deus, que ele saia bem, Deus, estabelecido, que tudo que for necessário, Pai, se for necessário algum tipo de tratamento, que o Senhor faça, Deus, abra todas as portas, que o Senhor indique médico, que o Senhor dê recursos, ó Deus, que tudo seja de acordo com a Tua vontade, mas o desejo do nosso coração é, cura, Deus, para a glória do Teu nome, para que não seja necessário qualquer tipo de acompanhamento, cura, Deus, de acordo com a Tua vontade, faz isso, ó Deus, e já Te rendemos graças por tudo. Obrigado por tudo, Deus. Obrigado pela Tua palavra que será lida, Deus. Que nós possamos ser edificados por ela e ter, como é o texto de hoje, corações agradecidos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Pai, fica conosco, fala conosco através de nós, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Lucas capítulo 17, a partir do verso 11. Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Amém? Podem sentar, amados. Jesus estava indo para Jerusalém. Ele não ia seguindo o caminho reto lá, indo embora, e quero chegar em Jerusalém, vou chegar em Jerusalém e eu estou indo embora. Ninguém me perturbe, eu estou indo para Jerusalém. Eu estou indo embora, ninguém falar comigo. Jesus não vai assim. Ele ia em caminho de Jerusalém, a gente leu aqui no texto, que entre Samaria e Galiléia, parece que ele estava lá no limite da cidade, passando no meio. Enquanto ele ia até Jerusalém, o seu objetivo, o seu local de chegada, algumas pessoas iam parando ele, ia perguntando, ia falando, pedindo alguma coisa. O texto não está falando isso especificamente, mas a gente entende de acordo com o contexto de um modo geral. Então, estava lá Jesus a caminho de Jerusalém, e aí nesse percurso, quando ele está bem próximo lá de Samaria, possivelmente ali, chegam alguns homens, 10 homens, 10 leprosos, e eles pedem ajuda de Jesus para resolver o seu problema. O texto é algo interessante. O texto não diz a nós, de imediato, que eles foram curados. Não é verdade? Se a gente não chegar lá no verso 15, no 14 já, e aconteceu que indo eles foram purificados. Se a gente lesse até o início do 14, a gente fala assim, puxa vida, eles foram lá, pediram ajuda a Jesus e ele não fez nada. Ele não curou, mandou eles ir embora. Que Deus, nem Deus, vamos pensar assim, que homem grosso. Chegamos até ele, pedimos ajuda e ele não fez nada com a gente. Talvez, esses homens que tenham chegado até Jesus e pedido, vem cá, resolve aí, nos ajuda, queremos ser curados. Talvez eles tenham saído de fato reclamando, puxa vida, chegamos
até esse aí que dizem que ajuda, que cura, que faz isso e aquilo, e ele nem nos deu trela. Ele nos viu, nós falamos com ele, mesmo que uma certa distância, porque o texto até fala isso, né? Que à distância eles foram lá e falaram, porque vocês sabem, né? Acredito que saibam, que esses que estavam com lepra, eles ficavam à margem, né? Eram colocados para fora, para serem curados, e não tinham contato com o povo, eram marginalizados. Então, eles de longe, e aí eles devem ter pensado, puxa vida, chegamos lá para falar com ele, que diziam que ele cura, que ele faz isso e aquilo, e aí ele vai e não nos dá nem trela. A gente fala com ele e fala, vai lá, se apresenta ao sacerdote. Talvez, inferência minha, talvez eles tenham falado, pensado, puxa vida, se fosse para a gente ir no sacerdote, a gente tinha ido. Eu não posso nem chegar perto deles, não posso chegar perto do povo, como que eu vou chegar no sacerdote? Nós impuros, imundos, e esse aí vai falar isso, vai lá, se apresenta aos sacerdotes, vai lá, nem nos dá atenção. Talvez eles tenham pensado algo desse tipo. Talvez, no meio de tantas reclamações, no meio de uma possível indiferença de Jesus, eles nem conseguiram enxergar, não atentaram que o seu pedido tinha sido de fato ouvido. Eles foram curados. Talvez, no meio de tantas reclamações, tantos murmúrios, tantos questionamentos, por que ele não falou com a gente? Por que ele não disse, vem aqui, seja curado? Por que ele não chegou e falou, vem, então, conversa comigo, vem cá, vou dar um abraço. Mas vem cá, você não é assim, esse cara aí não dizem que é o Deus e cura e faz. Por que ele não fez nada? Talvez, no meio de tantas reclamações, tantos problemas, eles não conseguiram enxergar o milagre de Deus na vida deles. Muitas das vezes isso acontece com a gente. A gente às vezes está com tanto problema, tanta dificuldade. Eu falei ontem, mais ou menos, com o Norton e Meire, né? E no meu coração estava, talvez o que eu não tenha dito a eles. Mas eu já estava com esse texto no coração já há algum tempo. Desde que começou essa questão lá do Samuel e tudo. E aí eu falei, puxa vida, eu estou com a cabeça a mil, eu vou ter que pregar domingo de manhã, preciso pregar domingo de manhã, estou na escala. Falei com a Cris a coisa pede para troca com o pastor, troca com alguém. E aí eu falei, não sei, vou ver, vamos ver, acho que dá. E aí quando a gente chega aqui e vê que não está, talvez o Paulo, que eu talvez fosse pedir, ou o pastor Marco, a gente fala, não, era justamente para a gente estar ali na frente. Era para eu falar. E às vezes a gente está com dificuldade, como a gente tem passado com o Samuelzinho esses dias, e aí, talvez, se eu tivesse agido de uma maneira diferente, só reclamando, falando, mas por quê? Mas meu filho tão pequeno, 1 ano e 11 meses completado no hospital, mas por quê? Tantas coisas. Talvez eu não conseguisse ver o milagre de Deus na vida dele. Eu creio que Deus pode fazer. Eu sei que Deus pode curar ele pode não precisar de tratamento algum para a vida inteira, como os médicos disseram. Eu sei que Deus pode fazer isso. Mas sei também que ele pode não fazer, se ele não quiser. E ele vai continuar sendo o mesmo Deus que reina sobre a minha vida. Vai continuar sendo o meu Deus, ele não vai mudar por causa disso. Nada vai mudar, porque como eu gosto de dizer, ele vai estar no mesmo lugar que ele estava quando o filho dele foi morto na cruz por mim, sentado no trono reinando. Ele continua sendo Deus, ele é soberano. E eu preciso reconhecer isso. Às vezes, como esses 9, saíram reclamando talvez, ali o texto não fala, é inferência minha, mas talvez eles tenham saído reclamando e não conseguiram perceber a soberania do Senhor, a grandeza de Deus e a cura do Senhor ocorrendo na vida deles. Talvez eles fossem andando lá, nem sei se foram ver os sacerdotes, como Jesus tinha falado, não sei, o texto não fala. Mas talvez eles tenham, eu vou embora então, e não perceberam que a sua pele estava se tornando alva como a neve. Às vezes a gente está assim, com tantos problemas e não conseguimos ver aquilo que Deus tem feito por nós. Às vezes, como naquela ilustração onde parece que tem um rapaz tomando umas pedradinhas na cabeça, vocês já devem ter visto,
umas pedradinhas, e ele reclamando. Quando ele olha para trás, ele vê Jesus de braços abertos, tomando cada pedregulhão, impedindo que chegasse nele. Muitas das vezes a gente reclama e esquece de olhar que o Senhor, ele tem cuidado de fato de nós. Os homens foram curados, mas apenas um voltou em gratidão a Deus. Jesus, ele ficou espantado com a falta de gratidão dos outros 9. Vê o que ele diz? Lá no verso 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Ué, cadê os outros 9? Cadê os 9? Não era 10? Jesus, ele ficou espantado. E uma outra coisa é que Jesus fala: só esse samaritano, só esse estrangeiro. Atos capítulo 10, no verso 28. Se quiserem, não precisa abrir agora não, vou ler aqui para vocês. Só para vocês entenderem o que era isso que Lucas relata aqui. Esse samaritano. Diz assim: a quem se dirigiu dizendo, fazendo referência ao versículo anterior ainda, aí diz: vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se ao mesmo, ou mesmo aproximar-se de outra raça. Mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. Era, inclusive, contra a lei que um judeu se chegasse a um samaritano. E aí, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Olha só, possivelmente, acredito eu e alguns, não é ideia minha, quem sou eu, mas possivelmente os outros, ou a grande maioria, fossem todos judeus. Talvez ele no meio dos outros 9 tivesse alguém de algum outro samaritano, talvez. Mas eu prefiro pensar que os outros eram judeus, uma vez que Jesus chega e fala para eles se apresentarem ao sacerdote. Vai lá se apresentar ao sacerdote. Se fossem samaritanos, Jesus nem falaria isso, por causa dessa rixa entre judeus e samaritanos. Mas Jesus vai lá, então acredito eu, melhor dizendo, que eles eram judeus os que foram. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo dizer mais ou menos assim: eu vim, é como o texto já diz, né? Só estou parafraseando de outra maneira. Eu vim para os meus. Eu queria curar os judeus. Eu queria que eles fossem curados e dassem no meio dos judeus, graças a mim, que dessem louvor a mim, que honrassem o meu nome. Mas os meus não quiseram, não me quiseram. Mas esse samaritano, esse estrangeiro, esse que a própria lei vai dizendo que a gente não deve nem chegar perto, esse é o que me glorificou. Esse é o que me honrou. Quantas das vezes? Às vezes, muitas das vezes, não poucas, nós agimos desse jeito. Às vezes a gente pede a Deus, está na casa de Deus dia após dia, passa por alguma dificuldade, algum problema, e não consegue enxergar a mão de Deus. Enquanto alguém que às vezes nos olha de fora, pensa: puxa vida, como eu queria ter a vida da Kátia. Nossa, eu queria ter a vida da Kátia. A Kátia tem uma vida maravilhosa, a família dela é maravilhosa, e filhos, esposo, e profetiza, irmão. Amém. A família, mas já é uma bênção do Senhor. Mas como eu queria ter a vida do seu Nilson. O seu Nilson tem uma vida maravilhosa. Ele fez assim, o bigode todo. A família linda, belos netos, aqueles netinhos que deixam ele de cabelo em pé. Os que restam, né, seu Nilson? Como eu queria ter. Mas talvez a Kátia e o seu Nilson, em alguns momentos, fiquem reclamando assim. Acredito que não. Mas talvez em alguns momentos reclamem: tá faltando isso, tá assim, estou passando por isso, aquilo. Mas às vezes o outro de fora queria ter pelo menos a nossa vida. E a gente não dá valor àquilo que Deus tem para nós. Os judeus fizeram a mesma coisa. Foram embora. Podiam ter glorificado o nome do Senhor, honrado a Ele, mas foram embora. Coração cheio de amargura, coração duro. Talvez só muito depois devem ter se dado conta de que a pele estava branquinha e lisa, sem qualquer tipo de lepra.
E já era tarde demais, porque Jesus estava indo a caminho de Jerusalém. Já tinha passado, já era. Como eu brinquei com o Sérgio aqui no aniversário dele, não sei se vocês lembram, a oportunidade é cabeluda na frente, careca atrás. Depois que passa, não tem como mais agarrar. Não tem mais como, quando ela vem, pega. E eles não tiveram mais oportunidade. Mas esse samaritano, esse que era rejeitado, esse glorificou o nome do Senhor e veio com o coração cheio de gratidão e agradeceu ao Pai, agradeceu a Jesus, glorificou o nome do Pai. Possivelmente, os outros 9 judeus só foram dar conta da sua cura tempos depois. Jesus pergunta para mim e para você, mais uma vez, não foram purificados todos? Todos não foram agraciados pela mesma graça que os demais? Todos não foram agraciados pela mesma graça? Estou apontando aqui para a ceia, pelos elementos. Todos não foram agraciados pela mesma graça? Não fui eu morto por vocês, não foi o mesmo sangue derramado na cruz por vocês? Será que meu sangue foi derramado para um lado, só para uns? Não, o sangue foi derramado para todos. O sangue representado pelos 2 elementos, suco de uva, pão, representando o corpo e sangue de Jesus. É o mesmo sangue, mesmo corpo, mesma coisa. E por que ele pergunta a nós mais uma vez, onde estão os 9? Cadê aqueles outros que dizem que querem alguma coisa de mim, mas se estão cheios de problemas não conseguem ver a minha mão agindo? Qual grupo nós temos nos identificado? Qual grupo? Aqueles que glorificam o Senhor, ou aqueles que reclamam e não conseguem ver as bênçãos de Deus, porque os seus olhos estão cheios de tranqueiras, me permitam a expressão. Não podemos esquecer que gratidão a Deus vai muito além do que gritos, do que orações nas alturas, do que mãos levantadas, vai muito mais, é muito além disso. Gratidão a Deus é se humilhar, reconhecer que nós somos pecadores, que nós necessitamos dele e que somos totalmente dependentes deles. É nós reconhecermos que nós precisamos tanto ou até mais de Deus do que do ar que nós respiramos. Isso é gratidão. Reconhecer que nós nada somos, mas que somos dele e dependentes totalmente deles. Todos nós temos as mesmas oportunidades. Podemos gozar dos mesmos benefícios que os outros 9. Todos eles foram curados. Mas existe uma diferença. No verso 19 diz, e disse-lhe, samaritano lá prostrado nos pés do Senhor. E aí Jesus fala, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Essa é a maior de todas as diferenças do texto. A pior é que os 9, ao mesmo modo que o samaritano foi curado, e não voltaram. Mas a maior de todas as diferenças é que esse foi salvo. O texto diz que esse foi salvo. Todos foram curados, mas apenas um foi salvo. Gratidão gera mudança de vida, gera transformação e nos leva à salvação. Nós precisamos ter a vida transformada e dar graças ao Senhor, porque a mesma oportunidade foi dada para 10, mas apenas um gozou dela plenamente. Todos curados, um salvo, porque reconheceu. Nossa gratidão a Deus e o reconhecimento da nossa dependência dele é que faz toda a diferença.
E gratidão não é apenas uma questão de memória. Eu sou grato porque Deus fez isso ou aquilo. Gratidão é uma questão de caráter. Eu tenho caráter de Cristo. Eu sou alguém que sou grato a Deus por aquilo que Ele é e representa na minha vida. Gratidão é questão de caráter. Então que nós, amados, sejamos gratos ao Senhor, vivendo de uma forma alegre, e que o Espírito Santo possa cuidar de nós, ou melhor, que nós deixemos, porque Ele sempre cuida, que nós deixemos o Espírito Santo cuidar de nós, dia após dia, todos os dias, porque de fato Ele tem cuidado de nós. Então que nós possamos dar graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Amém? Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Mais uma vez eu vou estar orando. Já vou estar orando pelos alimentos. E aí eu vou querer a ajuda de 2 oficiais. Depois da oração, 2 oficiais, não sei se sabe que está na escala, mas que possam vir à frente auxiliar. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações e nos ensina, nos mostra, nos orienta. Nós precisamos ser gratos ao Senhor, porque o preço já foi pago. Como nós vemos diante dos nossos olhos, está diante de nós a tua mesa, a ordenança que o Senhor deixou a nós para que nós fizéssemos até a sua volta. Ceia do Senhor. Deus, isso precisa gerar em nós gratidão, porque o Senhor não poupou esforços, antes veio, tornou-se como homem, sofreu como homem, a dor que era minha e dos meus irmãos. Oh Deus, obrigado por tudo o que o Senhor tem feito. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor se entregou na cruz do Calvário em nosso lugar. Deus, e que nós, como este samaritano, como foi frisado por Lucas, possamos reconhecer que o Senhor é o Deus que cura e que vai muito além de uma cura física. O Senhor cura-nos espiritualmente e conduz-nos à salvação. Deus, as oportunidades são postas para todos, mas apenas alguns deixam ser não apenas molhados, mas encharcados pela tua graça, Pai. Ó Deus, eu não quero ficar vivendo de gotículas da tua graça, mas eu quero me encharcar nela, Deus. Deus, que isso seja o desejo de cada um dos meus irmãos. Queiram estar cada dia agraciados pelo Senhor, encharcados pela tua graça, e que cada um de nós, juntos e como indivíduos, possamos reconhecer que o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós. Pai, obrigado pela vida de cada um deles, obrigado pelos elementos postos aqui na mesa, Deus. O suco de uva que continua sendo suco de uva, o pão que continua sendo pão, mas que mostram o simbolismo da cruz do Calvário, que reteve por um curto espaço de tempo o teu corpo. Mas Deus, louvado seja o teu nome, porque ela não pôde segurá-lo, porque o Senhor ressuscitou e vivo está, para a glória do nome do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por muito mais que o Senhor há de fazer. Toma, Deus, as nossas vidas e que nós possamos ser agraciados pelo Senhor e que possamos, usados por Ti, agraciar a outras vidas. Oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Se vocês puderem nos ajudar com um cântico, mesmo que a capela, enquanto entoamos o cântico, os irmãos podem vir e tomar a ceia.
Pega os elementos, volte para o seu lugar para a gente cear todos juntos. Esse pedaço de pão é o pão que representa o corpo do Senhor, que foi pregado na cruz do Calvário em favor de nós. Mas a cruz não reteve o corpo do Senhor. Ele foi retirado e sepultado, mas ressuscitou no terceiro dia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está junto de nós. Comamos todos do pão. Esse é o cálice que representa o sangue de Jesus. Sangue este que nos purifica, eu gosto sempre de frisar, não de alguns, mas de todo o pecado. Sangue esse que sobre a minha vida é e que também é sobre a tua vida. Se você quiser, tiver liberdade para isso, troque o cálice com pelo menos 3 pessoas. Diga para ela, o sangue que cobre a minha vida, cobre a sua vida. Eu gosto desse simples gesto, porque existem outros símbolos que podem ser usados, mas eu gosto desse, porque nos mostra comunhão. Comunhão essa que nós precisamos ter uns com os outros e em comunhão com o Pai. Então esse sangue que cobre a minha vida e que cobre a sua vida, sangue este que nos purificou de todo o pecado, possamos tomar juntos do cálice. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade de juntos como corpo tomarmos a tua ceia, comermos do pão e bebermos do suco de uva. Obrigado, Deus, porque a cruz não reteve, o sangue aspergido nos purificou de todo o pecado e nenhum tipo de condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro e nos amando se entregou por nós. E nós bendizemos o teu nome por isso, Senhor. Obrigado mesmo por tudo que o Senhor tem feito, por tantas outras coisas que o Senhor há de fazer. Deus, toma o teu povo em tuas mãos. Cura os que precisam ser curados do físico e da alma. Continua com os amados que nós oramos hoje um pouco mais cedo. Deus, que eles possam ser agraciados pelo Senhor e que venham, assim como aquele samaritano, glorificar o teu nome por aquilo que o Senhor fez na vida deles, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Deus.
Amém, né? Nós vamos estar dando encerrar essa primeira parte, né? Passarmos para a escola dominical. Então, hoje não teremos o nosso café da manhã, por causa do horário que já é um pouco avançado. A escola dominical começa às 10, vai até às 11, 11h20, né? Mas é muito bom a gente ouvir a palavra do Senhor. Eu não vou pregar de novo, mas hoje o Senhor só veio confirmar o que eu antes estava conversando com o Norton. Ontem eu e o Norton, não veio ninguém para o ministério, só tinha eu e o Norton, e nós ensaiamos. E depois eu fiquei aqui, eu e Norton conversando, eu contando a ele as experiências nesses poucos anos de conversão, né, de intimidade com Jesus, e nós ficamos conversando um bom tempo. E tudo que nós falamos hoje, o Senhor, por meio do pastor Robson, veio só confirmar para nós que nós estamos no caminho certo, né? E eu cheguei até a chorar, porque o Espírito do Senhor, quando ele confirma, ele toca forte no nosso coração, né? E é muito bom. É muito bom quando a gente sente o mover de Deus. É muito bom quando a gente sente a presença do Espírito. E não tem nem o que falar, né? Só pode-se mesmo experimentar. Né? Como eu falo, Jesus não se explica, Jesus se experimenta. Eu sempre falo isso para as pessoas. Jesus não se explica. Jesus se experimenta. Porque quem experimenta de Jesus sempre quer experimentar mais, né? E outra coisa que o Senhor falou forte também agora, que se tem uma coisa que faz o Senhor chorar, é ingratidão. Dói muito no coração de Deus. Dói forte mesmo no coração de Deus. A ingratidão. Se tem uma coisa que Deus chora, é ingratidão. E outra coisa, irmãos, que o Senhor também falou ao meu coração. Cuidado. Cuidado, porque quando nós convivemos com pessoas murmuradoras, se nós não formos alicerçados, se nós não tivermos com a nossa fé realmente fincada no Senhor Jesus, essa pessoa murmuradora, se nós não vigiarmos, nós somos presa fáceis e nós também perdemos o alvo. A murmuração, ela tem objetivo de nos contaminar. A murmuração contamina. A murmuração enfraquece a fé, porque quando você começa a murmurar, murmura, sabe o que acontece? Tudo que você pediu a Deus vai por terra. Porque você começa a murmurar, você perde terreno e você perde, em nome de Jesus, a força, o terreno. E sabe o que acontece? O diabo fica mais forte, porque você murmurou. Então não murmura não, irmão. Está passando por um problema? Louve a Deus, glorifica, exalta. Porque cada vez que você exalta, é um passo que tu dá, é uma barreira que cai, é uma batalha que você vence. E ontem o Senhor confirmou para a gente aqui, para mim e para o Norton. Nós conversamos muito ontem, ficamos bastante tempo, e o Senhor confirmou. O perigo é grande, irmão, de ter uma pessoa murmuradora. Uma pessoa que murmura, porque nada está satisfeito para ela, nada está bom. Se chove, reclama, se faz sol, reclama, se tem dinheiro, reclama, se não tem, reclama. Isso é perigosíssimo no nosso meio. Perigosíssimo para a gente. Porque isso nos enfraquece. Isso é muito perigoso. Amém? Vamos estar recitando o nosso moto, que está lá em Salmo 122.